Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja vivendo. E essas frases, eu vi uma outra frase, vendo, acho que foi em algum perfil de Facebook, e aí eu sinto um negócio que eu preciso gravar, Ai, meu Deus do céu, viu? E a frase dizia assim, que a preocupação deveria nos levar à ação e não à depressão. E vejam bem se não é isso. A preocupação deveria nos levar à ação e não à depressão. Eu não estou dizendo, veja bem, tem gente que às vezes não entende. Eu não estou aqui desprezando ou minimizando as preocupações. Ou tem gente que às vezes acha que tem pessoas que não passam por preocupações. Todos nós passamos, assim como todos nós passamos por problemas. A diferença está em como lidamos com eles. Tem gente que senta e chora ou se deprime, não é? E tem gente que arregaça as mangas e faz. Ou seja, age. A gente tem que começar a agir. Gente, aí tem muita gente que olha, por exemplo, olha para um palestrante de autoajuda ou para pessoas que falam sobre autoajuda, ainda que não sejam palestrantes, mas falam sobre autoajuda. Tem muita gente que olha sempre com o pé atrás e meio que dizendo assim, blá blá blá. Teve gente que já deixou recadinho aqui no próprio YouTube, aqui no meu canal, dizendo, isso aí é blá blá blá, quero ver na prática. Olha, sabe o que eu tenho a dizer? Não que eu não aceite críticas. As críticas sempre são muito bem-vindas. Porém, tem uma grande diferença de crítica para pessoas revoltadas. Tem uma grande diferença de crítica, de pessoa que faz uma crítica porque quer ajudar, ou ainda que não queira ajudar, porque realmente analisou um aspecto negativo, e daquelas que são apenas e tão somente motivadas pela revolta, pelo momento que estão passando. Veja bem, blá blá blá, a pessoa fala que é blá blá blá, isso aí é blá blá blá, conversinha, fica falando aí, quero ver na prática mesmo, quero ver na prática se faz. Bom, então, primeiro, pessoa amarga, pessoa azeda, primeiro, você deveria agir mais, ao invés de deprimir-se, de entregar-se à tristeza, agir mais, perceber que você precisa ter mais ação, ou seja, prática. Não é você que está dizendo, quero ver na prática, é ter mais atitudes. Só que é aí que está a grande diferença. Eu nunca vi uma pessoa ter atitude que não seja correspondente ao que ela pensa. O blá 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 que você está falando, o blá 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 que a pessoa fala, ou a crítica sobre autoajuda, por exemplo, meu Deus do céu, você já viu você agir sem pensar? Quando a gente age sem pensar e sem refletir naquilo que a gente pensou, é quando a gente faz as piores burradas, não é mesmo? As grandes mudanças na história da humanidade, elas foram possíveis por causa que antes houve pessoas que pensaram, que refletiram sobre aquilo. Libertação dos escravos, Pessoas e pensadores que começaram a refletir sobre o que era aquela condição. Por que alguém permanecer na condição de escravo, de escravidão? Pessoas que a partir da teoria, a partir do blá blá blá, foi possível que a prática acontecesse. Gente, o blá 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 que tem gente que fala, e que tem gente que critica, e tem gente que vomita, tanto azedume. O blá 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 é a bússola
que nos norteia, é a bússola que nos norteia o caminho por onde a gente tem que seguir. Imaginem vocês, por exemplo, uma pessoa que nunca pisou na cidade de São Paulo. Você ser jogado lá no centro de São Paulo sem saber para onde você tem que ir. Sem saber se você tem que ir para frente, se você tem que ir para trás, para a direita ou para a esquerda. Sem saber o mínimo de direção para onde você tem que ir. Você fica totalmente perdido, não é mesmo? Ora, gente, o blá blá blá, por mais que seja teoria, pelo menos nos indica um caminho. Pelo menos é uma bússola que nos indica por onde a gente deveria caminhar. Talvez a gente não consiga. Nesse sentido, eu entendo que talvez a prática seja difícil. Porque não é porque a gente sabe o que deve ser feito que muitas vezes a gente vai conseguir colocar isso em prática com facilidade. Muitas vezes sabemos o que deve ser feito, só que na hora de aplicar, na hora de colocar isso em prática, às vezes a gente pode ter dificuldade justamente porque era algo que a gente não estava acostumado. E é algo, muitas vezes, é quebra de costumes, de hábitos. Uma pessoa, muitas vezes, ela sabe que ela tem que parar de fumar. Ela sabe dos malefícios do cigarro. Porém, ela sabe o caminho por onde ela tem que seguir. Só que na hora da prática, ela tem certas dificuldades para isso. Então, ela tem que desenvolver estratégias, né? Desenvolver mecanismos, ter objetivos. Ou seja, ela tem que ter a teoria para que ela consiga modificar a prática. Ela precisa buscar ideias, ela precisa buscar objetivos, ela precisa de teorias, de ideias. São as ideias que movimentam o mundo, porque é a partir das ideias que a gente consegue ter ações no nosso dia a dia. Então, gente, a preocupação deveria nos levar à ação, ao invés da depressão. Esta frase me despertou sobre a importância da gente buscar, sim, ter ideias, ter teorias, para que a gente tenha uma bússola, para que a gente saiba, ao menos, por onde a gente tem que seguir. É como eu disse, já pensou estar na cidade de São Paulo, uma pessoa que nunca esteve lá, sem saber ao menos se ela tem que ir para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste? Agora, a teoria, ela é fundamental na nossa vida. O blá blá blá, que muita gente critica, ele é fundamental na nossa vida porque são bússolas que lançam uma direção por onde a gente tem que seguir. Ou ao menos a gente deveria tentar, ao menos um caminho. Entende? Lógico que a gente tem que adaptar ao blá blá blá, a teoria que seja, a gente tem que adaptar, é o que eu sempre digo aqui nos vídeos. Eu, ao menos, como um filósofo de autoajuda, eu nunca vou dizer a você faça isso ou faça aquilo, mas eu suscito, eu desperto reflexões para que você, na sua situação concreta, você pegue tudo aquilo que eu estou dizendo aqui e coloque na sua situação concreta, no seu dia a dia concreto. Entende? Para que você pegue e coloque isso ali. Esses pontinhos de luz que são reflexões, talvez não sirva nada, mas talvez alguma coisa você possa colocar na sua prática, no seu contexto específico. Então, é isso que eu tenho a dizer a vocês nesse vídeo, porque eu não quero que fique longo, eu quero um vídeo curto em cima de uma frase. Eu quero isso, despertar isso, que você não se deprima, mas que você haja. Entende? As preocupações, elas acontecem na nossa vida, mas elas deveriam nos levar às ações. Quais são as ações que eu tenho que empreender? Qual é o caminho? E quando eu vejo o caminho a seguir, quais são os passos que eu tenho que dar neste caminho? Porque senão eu vou ficar parado. E
E a hora que eu fico parado é quando eu não penso em nada, é quando eu não reflito sobre o que eu tenho que fazer ou como eu devo me posicionar, é que eu me sinto perdido. Igual a pessoa que está perdida na cidade de São Paulo, ela se desespera, porque ela não sabe nem ao menos para onde ir. Agora, quando a gente reflete, quando a gente pensa, quando a gente analisa, ao menos a gente sabe um caminho, ao menos a gente sabe a direção por onde a gente tem que ir. Então a gente vai desenvolvendo estratégias, a gente consegue ter mais maturidade, a gente consegue ter mais prudência, mais sensatez para que a gente caminhe, sabe? Ainda que seja lentamente, passo a passo, mas a gente consegue ir driblando as situações através das ações. E essas ações foram possíveis por causa das nossas reflexões, do blá blá blá. Portanto, eu tenho a dizer a você, ao invés de criticar o blá blá blá, tente desenvolver o blá blá blá, a teoria, porque é a teoria que vai fazer com que você consiga mudar a prática, porque nós somos aquilo que nós pensamos. É isso. Inscrevam-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição neste canal que busca ser sempre interativo, participativo. Muito obrigado! Um forte abraço!